Acredita-se que assassinos em série são criaturas sobrenaturais. Alguém que é naturalmente desumano. Entretanto, esse não é o argumento correto. Esses indivíduos, mesmo que nefastos, ainda são muito humanos. De modo geral, é isso que os torna tão incrivelmente perversos. Com muita frequência, pelo menos uma vez, já ouviram dizer que assassinos em série seguem um padrão. Isso é certamente um fato. Porém, o que poucos de nós entendem é que esse padrão não é um desejo calculado. É simplesmente uma necessidade. Esse homem encontrado aqui de 42 anos, descoberto em sua casa sem os globos oculares. O assassino manteve a casa limpa, quase obsessivamente. Por que ele fez isso? Qual o motivo? Não, incorreto. O que ele conseguiu nesse caso não tem nada a ver com encobrimento. Não é isso. É um processo ritual. Era preciso ordem. Para essa pessoa, a morte não era o objetivo final, mas sim o meio para isso. Reconhece a sujeira do mundo e crê fielmente que está purificando seu ambiente. Vários de vocês estão entediados. Posso entender isso. Também estaria se estivesse onde os senhores estão agora. Conhecimento teórico é meramente conceitual. Portanto, às vezes é impraticável. É impossível ter a mesma percepção desses elementos se sua única fundamentação consistir nos comentários de um catedrático. A chave para entender qualquer homicida não é perguntar por que ele matou, mas o que ele sentiu quando fez isso. Serial killers são muito distintos, no sentido de que eles sempre acabam voltando aos que os identifica. Pode ser um método, um tipo específico de vítima, um determinado rito. Esse padrão, em específico, é bastante pessoal. Diz mais sobre eles do que qualquer confissão poderia expressar. A seguir, esse aqui é John Marshall, 38 anos de idade. Trabalhava como contador. Foi encontrado em seu apartamento, mesma cena de crime, mesmo modus operandi. Os olhos foram removidos, mas a casa, impecável. Organizada. O assassino não tocou em mais nada. Isso revela alguns detalhes peculiares, vejam bem. O tal assassino não tem interesse na vítima após a morte. Ele não as mutila por raiva. Não há uma tortura prolongada. Não há desejo de possessividade. O que deseja, especificamente, parece ser um minuto especial com certa pessoa, com seu alvo. Um lapso e uma sensação que precisaria reproduzir quase que obrigatoriamente. Essa convicção que vocês provavelmente devem ter lido em livros em que todos os assassinos em série gostam de despertar a curiosidade é um equívoco completo. Mas sem dúvida, alguns elementos podem desejar essa atenção. Entretanto, a maioria só quer existir em seu próprio mundo sem interrupções. Eles não matam para desafiar a polícia ou para ganhar notoriedade. Eles matam porque há uma exigência muito real. Algo que podem sentir de forma muito tátil, como se estivessem arrancando suas peles. E essa tal necessidade pode vir de qualquer lugar. Um trauma, compulsão, um mau funcionamento químico em seus sistemas de transdução neural. Mas o processo é sempre o mesmo. Reciprocidade e permanência. A cada vez, eles retornam ao princípio de suas visões distorcidas. A pergunta óbvia deveria ser: por que arrancar os olhos? Bem, tecnicamente há uma resposta mais simbólica. O assassino pode ter um desejo de apagar testemunhas, de remover a identidade de sua vítima. Mas pode ser algo mais singelo, algo primitivo. Talvez ele não queira ser visto. Precisaria ter a ilusão de que suas vítimas não o estão julgando no ato. E é claro, nada disso importa para quem foi visado, para quem foi morto. O motivo é desconhecido. Não importa o quanto analisemos, para a vítima foi apenas a última coisa que ela viu. No entanto, por mais que seja desconfortável e até mórbido, essa é a responsabilidade de um perito. Devemos agir em prol deles. Visualizar o que eles não puderam presenciar. Reconstruímos o momento em que lhes foi tirado. Se o assassino limpa a cena,
Provavelmente é bem improvável que ele consiga deletar a totalidade dos vestígios. Há sempre uma espécie de presença de essência pairando sobre todo o cenário de assassinato brutal. Um rastro, um deslize, ou até um reflexo. Por isso entramos em cena apenas nesse momento, quando tais projeções se tornam cada vez mais tangíveis, uma vez que não estamos procurando por monstros de fantasia, apenas uma pessoa como qualquer outra. Isso é o que eles são, em suma. A ilusão mais perigosa que podemos ter desses casos é pensar que eles são o oposto de nós. Percepção, interpretação, conexão. Esses 3 termos são o que nos distanciam daqueles que estamos caçando. Não é sobre inteligência ou instinto. É a maneira como enxergamos as coisas. Um serial killer percebe o mundo de uma maneira muito específica. Tudo o que ele faz segue essa orientação. Ele não mata aleatoriamente, pelo menos não da maneira que vocês poderiam estar pensando. Ele escolhe a dedo, observa meticulosamente, aguarda ansiosamente até o melhor momento. A interpretação é o nosso privilégio. Uma vez que o crime já foi cometido, não há como mudar esse fato. O que podemos fazer é entendê-lo. Podemos estudar cada detalhe, cada asneira, cada hesitação do assassino. Se fizermos tudo corretamente, nós o encontraremos antes que ele volte a matar novamente. Porém, essa é a ramificação mais complexa de um perfilador, sem dúvidas a mais problemática. Para entender completamente um homicida, você precisa se conectar com essa pessoa. Precisa pensar como ela pensaria. E quanto mais tempo você permanece na mente deles, mais difícil é se desvincular. Bem, esse aqui é um caso recente, não tão diferente do que acabamos de ver. Peço que observem a forma como foi deixado. Não foi um descuido, isso foi intencional. O sujeito queria que víssemos isso dessa forma. Mas por quê? Assassinos em série não se limitam a simplesmente roubar vidas. Sua intenção tem a ver com a sua capacidade de discernimento. Uma mensagem, talvez. Uma ameaça. Ou quem sabe, ele só queira companhia. A maioria das pessoas gosta de pensar que existe uma barreira clara entre nós e os monstros que estamos estudando. Mas essa barreira não é tão sólida quanto gostariam de acreditar. Não existe um gene assassino, ausência de maldições, nenhum tipo de entidade maligna que se infiltra no corpo de alguém e o transforme em uma verdadeira criatura. Existem apenas diagramas, experimentações e cicatrizes que raramente se curam adequadamente. O que quero que vocês entendam é que cada pessoa nessa sala é capaz de cometer homicídio. Eu, vocês, todos, sem exceção. A única diferença entre nós que vivemos no limbo em quem realmente comete o ato é que nós temos um freio moral. Algo como bom senso, consciente ou inconsciente, que nos impede de cometer tal barbárie. Isso que nos mantém do outro lado dessa barreira. Mas todo mundo já olhou para um abismo. E se você olhar por muito tempo, ele irá te encarar de volta, como diz a citação. Bem, acho que por hoje é o suficiente. Podem ir todos para casa. Estão dispensados. Exceto você. Quero ter uma palavra com você especificamente. Você definitivamente demonstrou uma reação. Uma resposta mínima, mas houve um efeito quando eu disse que todos aqui poderiam ser capazes de matar. Eu vi isso em seus olhos. Um conflito quase inteiramente existencial. Não estou julgando você. Não me importa o que você pensa sobre certo ou errado. Mas você deve saber que reconhecer essa tensão em si mesmo é o que separa aqueles que agem daqueles que pensam antes de agir. Você me ouviu mais do que qualquer outro aluno hoje. Isso é bastante inusitado. Normalmente eles só resistem até a parte mais macabra e, claro, o sangue. Você disse 20 minutos e já se passaram 33.
Estou interrompendo? Negativo. Só finalizando uma ideia. Esse aluno ficou depois da aula. Fiquei intrigado, apenas isso. E por acaso essa pessoa tão galante ouviu tudo? Prestou bastante atenção. Não desviou o olhar. Isso não é tão recorrente, como bem sabe. Essa é a característica que me preocupa em relação a você, Will. Às vezes, acho que você prefere alunos que não desviam o olhar, mesmo quando deveriam. Talvez porque só esses indivíduos entendam o que é realmente requerido nessa área de trabalho. Ele sempre fala em parábolas depois de uma aula, denso, silencioso e convencido de que não tem mais nada a dizer. Até perceber que ainda tem. Quando você olhou para aquela última imagem, o corpo ritualizado, os olhos bem abertos, você pensou no quê, especificamente? Você está pensando em adotar um aprendiz, Will? Não posso negar nem afirmar sua suposição, Alana. No entanto, ensinar seria quase teatral. E também extremamente abrupto demais. Palavra muito pesada. Mas, de fato, se for permanecer nesse salão, se realmente quiser continuar vindo a minhas aulas, então é necessário que você perceba o que pode resultar de um acesso excessivo. A maioria das pessoas pensa que o trabalho de um perfilador é montar quebra-cabeças. E há uma certa verdade nisso. Mas os pedaços do quebra-cabeça não são as evidências. São impulsos, desejos, memórias reprimidas, fissuras, fragmentos de consciência que já não pertencem a um ser funcional. O mais problemático é quando você começa a montar tais quebra-cabeças, mas eles estão além de seus próprios olhos. Você sempre se referiu à empatia como um dom funcional, um recurso para a reconstrução comportamental, mas também já a chamou de distorção perceptiva. Não acha curioso que você oscile entre os dois conceitos sem perceber? Porque é exatamente isso. Um dom e uma maldição. Em doses pequenas pode ser uma ferramenta poderosa. Em doses maiores é como se a própria arquitetura do seu eu começasse a ruir. Você se vê como uma estrutura instável, Will. Mas o que me fascina é que mesmo nessa instabilidade há um tipo de precisão. Você simula padrões, mas mantém um senso de limite, um código de contenção interna. É raro, quase impossível para ser sincero. O código não é inquebrável, Alana. Eu só o mantenho firme porque sei exatamente onde ele cede. E fico longe desses pontos o máximo que posso. Dê só uma olhada em como os braços estão posicionados. Simetria, como se fosse uma oferenda ou um sacrifício. Isso não é um assassinato comum. Isso é uma linguagem, um diálogo, como se fosse divino aos olhos do assassino. Ritualística, mas não ritual. Ele não repete. Não há padrão cíclico. Não há intenção. Cada movimento é deliberado e pessoal. Isso é mais confissão do que proclamação. A irmã da vítima relatou que ele começou a frequentar reuniões esotéricas 3 meses antes. Grupos de reinterpretação do gnosticismo. Mistura de misticismo e autojustiça. Então ele não cometeu assassinato para evitar ruídos. Ele matou para ser audível, para responder a algo mais íntimo. Um impulso distorcido de transcendência. O gosto é perpetualmente amargo. Sinceramente. Will tem razão. No entanto, o que ele não diz é que o simples interesse em continuar prestando atenção já revela mais do que você percebe. O desejo de entender o compreensível é um espelho. A questão é decidir o que você pode ver nele. Eu sei que você gosta de prolongar essas discussões filosóficas infinitas, Will, mas eu preciso de café. Que tal continuarmos essa conversa no lugar habitual? Você vem também? Acho que seria bom, caso pergunte minha opinião. Se aguentou até agora, merece um café. Tudo bem. Eu cedo ao seu impulso cafeinado.
Sabe, a grande questão na formação de um perfil é o quanto você permite que suas próprias percepções influenciem o resultado. Perfilar alguém não é só decifrar comportamento. É sobre entender como esses padrões de comportamento interagem em seu próprio conjunto de crenças. Mas aí está o diferencial, não é, Will? Consegui fazer essa distinção. Você sempre disse que ser um bom perfilador é como andar no escuro com uma lanterna fraca. Você ilumina o caminho à sua frente, mas tudo ao redor permanece oculto. A questão é, como você sabe se escolheu iluminar o lugar certo? Ela está certa. Quando você entra profundamente em uma mente com distúrbios claros, inevitavelmente começa a trazer partes dela com você. É como areia na roupa depois de um dia na praia. Você acha que pode se livrar dela com água, mas há sempre um excesso que recusa deixar sua pele. O que o Will está tentando dizer de uma forma um tanto dramática é que é difícil manter a objetividade absoluta nesse trabalho. Todo mundo projeta inconscientemente suas próprias experiências e perspectivas naquilo que estuda. Inclusive, e principalmente quando se trata de analisar comportamentos como, bem, esses. Você nunca me disse exatamente por que escolheu assistir minhas aulas. Mas suspeito que, se você ficou até aqui, eu posso presumir algumas coisas. Um interesse pessoal, pode ser. Ou uma curiosidade que você ainda não consegue explicar. Quando eu comecei, achava que era só curiosidade também. Queria respostas. Mas quanto mais respostas eu obtinha, mais perguntas eu tinha. E então, eventualmente percebemos que a busca por respostas acaba sendo menos sobre os assassinos e mais sobre nós mesmos. Sobre nossa necessidade de entender o código de conduta básico do ser humano, especialmente as partes que estamos menos dispostos a admitir que existem. A maioria das pessoas não quer admitir que entende o que motiva alguém a matar. Mas essa é a primeira coisa que você aprende nesse campo. Entender não significa aceitar ou justificar. Entender é apenas ver claramente como tudo aconteceu. Como alguém se torna dessa forma. E é por isso que você está aqui, certo? Não apenas para entender a conduta de assassinos, mas para descobrir sua própria motivação, ou mesmo uma imagem clara de sua intenção. Porque acredite ou não, essa é a própria essência da investigação criminal. Uma indagação completa sobre si mesmo. Todos nós temos nossos motivos para estar em atividade, honestamente. Alguns estão buscando se redimir, outros estão em incursões de longo prazo. E há aqueles que querem apenas melhorar sua autocompreensão. Seja qual for o motivo, é um esforço que vale a pena. Falando objetivamente, o que diferencia o bom perfilador de um mediano não é apenas o conhecimento técnico. A capacidade de reconhecer com precisão cirúrgica as fronteiras entre empatia e identificação. Se identificar demais é fatal. Significa que você já está inerte. E é exatamente por isso que eu ainda estou aqui tomando um café com você, Will. Alguém precisa se certificar de que você não está atravessando essa fronteira sem perceber. Bem, eu acho que isso é justo. E você? Se quiser continuar frequentando a sala de aula, sugiro que encontre alguém assim também. Alguém que sirva como sua bússola moral, uma âncora. Sim, alguém que o convide para cafés repetitivos e conversas infinitas sobre o comportamento humano. É bom para a sanidade. Percebi agora que a gente não se apresentou a você. Não formalmente, ao menos. E, depois de tudo o que foi dito, talvez seja educado voltarmos ao básico. Alana Bloom, psiquiatra forense. Professora aqui na faculdade também, embora com métodos bem menos intensos que os dos Will. E como bem sabe, eu sou Will Graham, consultor do FBI. Professor eventual, embora eu prefira pensar nessas aulas como conversas forçadas com quem ainda tem estômago para engolir. Sua fome por conhecimento, por si só, já diz mais do que qualquer apresentação. Mas bem, o prazer é todo nosso.
Você deve ter notado. Will ensina mais por meio de estímulos do que por estrutura. Ele não dá respostas em uma bandeja de prata. Em vez disso, ele implanta sementes. A estrutura é uma mentira confortável. O comportamento humano não é linear. Um homem pode amar os filhos, salvar vizinhos de um incêndio, e ainda assim assassinar alguém a sangue frio numa estrada sem nome. Essa é a razão pela qual vários indivíduos acabam despedaçados e até desacreditados. Essa ideia de que o mal não tem feições. Que uma pessoa pode sorrir, pode pagar impostos, pode ser gentil, e ainda assim matar por prazer. E ainda assim, é esse tipo de nuance que nos torna inteiramente humanos. A constante oscilação entre o instinto e a ética, entre o desejo e a repressão. O que nos diferencia daqueles que cruzam a linha é tão frágil quanto um pensamento em um momento errado. Esse ramo exige que você seja honesto, primeiro com os outros, mas acima de tudo, com você mesmo. Honestidade é impiedosa. Não existe uma zona de conforto. Ela revelará a você o que teme ver e exigirá que você continue encarando essa realidade. O que me faz perguntar, o que exatamente você está buscando nesse espaço? Interpretação de comportamento homicida? Ou apenas reconhecimento de tais nuances? Você está intimidando seu aluno de propósito? Eu estou avaliando. Intimidação seria se eu dissesse que todos os grandes perfiladores que conheci têm traços claros de psicopatia compensada. Mas não vou dizer isso. Você acabou de dizer. O fato é que esse campo exige que você se machuque um pouco. Cada caso que você analisa leva um pedaço de você. Você começa a pensar como tais sujeitos, sonhar com eles, imaginar versões deles dentro das pessoas em um metrô. E quando você percebe, está isolado, cercado por gente, mas só. Porque ninguém quer ouvir o que você sabe. E mesmo se ouvisse, não iria adiantar nada. Mas ainda assim, alguns de nós vivenciam esse tipo de realidade, dia após dia. Porque entender o que destrói também é um jeito de preservar o que vale a pena. E porque momentos como esse também servem para nos lembrar que ainda somos pessoas normais. Às vezes. Se persistir nesse caminho, saiba disso. Você vai perder coisas. Algumas boas, algumas ruins. Mas vai ganhar outras também. Clareza e talvez uma forma de paz, mesmo que momentânea. A serenidade nesse campo é um intervalo cronometrado, nunca um fim. Você ouviu bastante até agora. Isso me leva a crer que o silêncio que cultivou até aqui não é por ausência de opinião, mas por escolha. O que é bom, mas também é estranho. Então me diga, não como um estudante, não como um observador passivo, mas como alguém que está aqui agora. O que exatamente você acha que viu naquela cena? No corpo posicionado, nos olhos abertos, nos gestos do assassino. O que aquilo diz para você? Não pense em uma resposta correta. Pense em uma resposta verdadeira. Você viu a imagem. Ela te provocou. O que houve? Sentiu repulsa? Identificação? Vazio? Curiosidade? Interessante. Você não focou no como. Focou no porquê. Assim como instruí na aula. Isso revela predisposição à abstração. Uma abordagem metacognitiva. E também aponta uma empatia reflexiva, não impulsiva. O tipo de empatia que pode ser calibrada, manipulada até. Se você não tiver um eixo ético firme, esse tipo de resposta pode te levar a racionalizar o irracional. Justificar o que é irregular em nome da compreensão. Ou até pior. Você pode começar a encontrar muito sentido em ações que deveriam ser totalmente absurdas. E quando o surrealismo se torna um senso comum, você se divide em dois. Peço que não se sinta intimidado. Isso que você está fazendo, verbalizar a própria impressão diante da representação da morte,
Já é mais do que a maioria consegue. A maioria racionaliza ou desvia o olhar. Você está sustentando o incômodo. Você se lembra da sua primeira reação? Não a resposta ensaiada, a mais primitiva. Aquela que você sentiu antes de pensar. O corpo falou algo antes da mente intervir? Quantas vezes você já se perguntou se poderia fazer o mesmo? O que o Will está tentando fazer, e talvez devêssemos esclarecer, é estimular uma coisa chamada resposta de contorno moral. É um exercício de delineamento. Você se pergunta se seria capaz, não porque quer ser, mas porque precisa identificar onde se situa sua linha vermelha. O ser humano comum responde isso com negação. Nunca faria isso. Um perfilador, por outro lado, precisa responder com a construção de um cenário, porque só quem visualiza o impulso pode controlá-lo de verdade. Você está começando a construir esses cenários em silêncio, não está? Ainda não verbaliza, mas a sua mente já começou a montar tais quadros. Você imagina o autor do crime. Como andava, que tipo de infância teve. Se ele chorou ao matar. Se houve higienização prévia ou após. Se o seu sono foi tranquilo. Se houve pesadelos. Isso é no mínimo perturbador. Mas é uma faceta necessária. Só não faça isso repetidas vezes. É um conselho meu. Você sabia que existe um termo chamado identificação projetiva inversa? É quando, ao estudar o comportamento desviante, você começa a absorver os traços mentais de quem deveria estar apenas analisando. Como se sua psique quisesse experimentar, mesmo de uma forma simbólica, o que o outro viveu. E por isso que, com o tempo, muitos dos que seguem essa área desenvolvem rituais inconscientes para manter os próprios limites. Alguns passam a colecionar pequenos objetos inofensivos, outros desenvolvem toques brandos, e alguns têm cães. 5 cães, precisamente. Todos com nomes absurdamente sentimentais. Você também tem toques brandos. Eles não são brandos. Então me diga, o que você achou de tudo isso, de toda essa parte experimental? Você voltará para a próxima aula? Porque se voltar, terá de aprender a carregar sua dúvida com você. E isso realmente não é nada pacífico. E muito menos gentil. Alô? Sim, claro, Hannibal. Agora? Desculpem, tenho que ir. Um amigo médico me chamou para discutir um paciente. E é importante, ele é insistente, às vezes. Will, por favor, não assuste com alguma de suas parábolas apocalípticas. E você, ouça mais do que fala. Ele oferece muito, mas às vezes consegue ser um bocado problemático. Dr. Hannibal Lecter. Acabei de conhecê-lo. Semana passada. Jack Crawford me apresentou. Psiquiatra renomado, articulado, perspicaz, encantador até demais. Aquele homem me olhou como se já me conhecesse. E ao mesmo tempo, como se estivesse tentando decidir que tipo de animal eu sou. Bem, serei honesto com você. Antes da Alana entrar e interromper a minha entrevista com você, o motivo pelo qual eu pedi que você ficasse depois da aula, mais do que o fato de você ter prestado atenção durante a explicação, trata-se de um laudo. Você escreveu um parecer comportamental detalhado sobre o caso de um serial killer denominado como Estripador de Verniz. Um assassino que matou 3 vítimas em sequência, todas mulheres. Todas encontradas em apartamentos impecavelmente organizados. Nenhum sinal de entrada forçada.
nenhum DNA. Mas os corpos eram tratados como objetos de exposição, com verniz acrílico cobrindo suas peles, como se o assassino estivesse tentando preservar o brilho da decomposição. A presença do verniz revela não apenas um fetiche estético, mas um esforço simbólico de controle sobre o tempo, quase que hiperbólico, a beleza e a decadência. Foi isso aqui que você escreveu. E não é apenas correto, se eu puder dizer. É quase sofisticado. Você enxergou isso num padrão ainda instável, quando só haviam 2 vítimas. O que me leva a perguntar: como foi que você viu aquilo? O que no comportamento do assassino te revelou tanto? Eu revi as fotos. Todos os outros pareceres focavam no fetiche pelo material. O seu não. Você foi direto à função da aplicação. Isso exige bem mais do que leitura. Exige afinidade com um determinado tópico. Me deixe eu te perguntar uma coisa. Se você estivesse diante do corpo, não da imagem, você se sentiria diferente? A lógica mudaria? Ou você sustentaria a análise com a mesma clareza? O que eu tô te perguntando, na verdade, é: você sabe diferenciar o que está vendo do que está sentindo? Em perfis como o do estripador de verniz, há uma atenção muito específica. Narcisismo estético e a recusa em aceitar a temporalidade da matéria humana. Ele não deseja esconder o cadáver, ele quer imortalizá-lo. Quer eternizar a vítima, no exato instante em que ela morre. Uma preservação que revela uma falha traumática, talvez de perda ou impotência diante da morte. E você viu isso, não foi? Você viu, sem qualquer cortina ou véu, antes de todo mundo. Você pode ser perigoso. Mas no nosso mundo isso é visto como um elogio. Você é dotado de latência cognitiva seletiva. Não reage imediatamente à provocação. E quando responde, não devolve instinto, devolve análise. Isso é excelente, mas também é o mesmo comportamento, o mesmo diagrama de um predador. Paciente, age por meio da lógica, mira o intervalo no ritmo do outro. Seria você um predador pela causa certa? Venha. Eu quero te mostrar uma coisa. Jack me mostrou outro caso hoje. Uma mulher foi encontrada morta em um campo de milharal nos arredores de Richmond. Nenhuma marca externa, nenhuma fratura. Mas os olhos, nariz e boca estavam cobertos por folhas finas de ouro, delicadamente aplicadas. Os órgãos internos estavam carbonizados. Todos. Pulmão, estômago, fígado, rins, intestino. Sem evidência de calor externo. O pericárdio do coração foi cauterizado de dentro para fora, como se algo tivesse entrado em combustão. O relatório preliminar está inconclusivo. A cena é antinatural. E ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu encontrar uma lógica. Mas eu li de novo e de novo a sua análise sobre o tal estripador de verniz. E eu comecei a pensar. E se o uso do verniz fosse só o primeiro ato? Um teste? Um protótipo? E se esse mesmo assassino agora estivesse tentando transcender a matéria, não apenas preservá-la? Ouro, combustão interna, olhos removidos, um corpo limpo por fora, mas corrompido por dentro. Ele não está apenas imitando ritos, está tentando criar um dogma, uma cosmovisão distorcida. O Jack ainda não me pediu para participar desse caso, mas eu sei que ele vai solicitar. E quando ele o fizer, eu não gostaria de resolver isso por conta própria, novamente. Quero você nessa bancada comigo.
Gostaria de ver como sua mente lida com o inesperado. Mas fique atento. Quanto mais você souber sobre esses assassinos, mais fragmentos seus serão dissolvidos dentro deles. Começará a pensar no ecoar de suas vozes. Irá dormir com o aroma deles impregnado em suas roupas. E se não tomar cuidado, você passará a caminhar como eles, a ter a aparência deles. Empatia absoluta é um suicídio em câmera lenta, mas é também a única ferramenta real que nós temos. O que os dados não mostram, o que as câmeras não captam, está presente mesmo que em completo silêncio. No que você sente quando olha para a cena do crime. No que você sabe, mas não consegue explicar. É bem provável que você volte para casa essa noite e tenha pesadelos com esses cadáveres. Talvez não com a imagem literal, mas com a textura da ausência. Com o silêncio que o ouro faz, cobrindo um olho morto. E amanhã você decide se gostaria de presenciar ainda mais. Sabe o que define a diferença entre um investigador comum e um perfilador comportamental? Não é a metodologia, muito menos a técnica. Essas coisas você aprende. O que não se aprende é como processar a escuridão alheia, sem dissolver a sua própria. Jack Crawford, o homem que comanda a unidade de ciências comportamentais, costuma dizer que quer respostas rápidas, certezas imediatas. Mas na realidade o que Jack precisa não são respostas, são perguntas melhores. Você já tem perguntas melhores que metade da equipe do Jack. Você não pensa apenas em evidências. Você entende o peso de metáforas e analogias. Você também entende que assassinos ritualistas operam numa gramática própria, numa sintaxe simbólica só deles. A lógica provida não está no sangue derramado. Está no que ele representa, na narrativa que ele constrói. E é por isso que eu acredito que você seria uma ótima adição, não como espectador e nem como ouvinte passivo. Quero convidá-lo formalmente a ingressar como um trainee na unidade de análise comportamental do FBI. De forma resumida, acompanhar os casos comigo. Antes que tome sua decisão, entenda algo claramente. O que fazemos não é glamour. Não é como filmes. Não é similarmente próximo de correr atrás de bandidos em becos escuros ou prender esses mesmos criminosos em perseguições dramáticas. Nosso trabalho é silencioso, é lento. Dispõe de estar constantemente estudando fotos e cenários pessoalmente, analisando relatórios de autópsias, imaginando como seria estar dentro da outra pele, respirar por outro pulmão. Você vai perceber rapidamente que há algo contagioso nesse trabalho. Vai começar a analisar gestos na fila do supermercado, na respiração do estranho à sua direita e à sua esquerda. A notar mínimos detalhes na linguagem corporal dos outros. E o mais complexo disso é entender que quanto mais você mergulha na mente de alguém assim, mais partes suas vão ficando pelo caminho. A unidade não teria ninguém como você além de mim. Jack sabe disso. Nós temos agentes brilhantes em coletas de evidência, análise técnica, logística criminal. Mas poucos conseguem adotar o olhar dos criminosos, pensar como eles, sem se corromper nesse processo. Até agora, só eu fui suficientemente insano, talvez seja a palavra correta, para aceitar isso. Ter mais um perfilador, outra pessoa que vê como eu vejo, tornaria nosso trabalho muito mais assertivo. Minha visão já está condicionada por anos de exposição a padrões violentos. A sua ainda é fresca. Você percebe coisas que minha mente já ignora, ou por puro cansaço, ou por extrema apatia. Jack tem uma frase que ele gosta de usar. Se você quer capturar um demônio, precisa estar disposto a olhar para o abismo por tempo suficiente até enxergar seu rosto. Jack precisa de gente que suporte o peso desse olhar sem se quebrar. Pessoas capazes de compreender profundamente esse abismo, mas não se jogar de cabeça nele. Consegue me compreender? Claro, ainda preciso discutir formalmente com ele, mostrar seu trabalho e também explicar suas perspectivas. Mas ele respeita minha opinião. Se eu disser que você pode fazer o que eu faço,
Ou talvez até melhor do que eu. Ele vai escutar. No entanto, peço que fique consciente. Uma vez que você abrace essa realidade, não poderá retroceder. Você vai se tornar partícipe de um processo permanente. Algo que vai te transformar completamente. É inevitável que, quando aceitamos o que é selvagem, experimentamos uma experiência tão prazerosa que a fronteira que nos separa da barbárie parece cada vez mais estreita, quase transparente. E isso eu estou sendo honesto. Se puder lidar com isso, então eu lhe saúdo com minhas calorosas boas-vindas. Só mais uma coisa. O Dr. Lecter. Mantenha ele bem próximo. Ele tem insights impressionantes. Só tenha cuidado se tentar decifrá-lo. Me foi dito que o homem enxerga essa prática como um ato rude. Ou talvez ele goste até demais. E nesse caso, o incerto é ainda mais expressivo. Reflita com bastante calma essa noite. Amanhã cedo vou falar com o Jack sobre você. Se decidir ir em frente, você sabe onde me encontrar.